Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Hannard. 5. O herói do sonho. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Tudo que é necessário é que olhes ao problema assim como é, e não do modo como o tinhas colocado. O Sem Livro-Texto. Os 2 meses que se seguiram foram felizes para mim, vendo lugares em que nunca estive antes, como Alberta, Canadá, Santa Fé, Novo México e Lansing, Michigan. Entretanto, viajar trazia seus reveses. Devido às instabilidades do tempo e cancelamentos de voos, a viagem de Portland, Maine a Santa Fé, Novo México, dependeu de 4 percursos em um só dia. Putz, grilo! Também quando meu voo foi cancelado e eu tive de trocar meu registro no aeroporto, o computador mostrou que eu havia acabado de comprar meu bilhete. O programa no sistema não indicou que a linha aérea é que havia cancelado meu voo, havendo eu comprado meu bilhete com um mês e meio de antecedência. Pelo sistema ter acusado, por equívoco, que eu havia adquirido o bilhete nas últimas 24 horas, isso me tornou no que eles classificam como um risco na segurança, pelo que fui rotulado no sistema de sorteado. Um sorteado é automaticamente apartado, observado, pesquisado e vigiado, e sua bagagem de mão é examinada com um pente fino. Cuidado vagar, resultando em embaraço, retardamento e frustração ao passageiro. Era desconcertante pensar que, não obstante a maioria dos sequestradores de avião em 11 de setembro de 2001 serem da Arábia Saudita, aqui estava meu governo pesquisando e vigiando um viajante aéreo frequente como eu, mais crianças e mulheres idosas. Enquanto isso, toda a família Bin Laden teve autorização de voo para deixar os Estados Unidos apenas a uma semana depois do 11 de setembro, sem nem ao menos ser retida para prestar informações que fosse, sendo que quase todo mundo, mais no país, estava tolhido para voar. Mais tarde, indo a outros países, vi que esses aeroportos tinham equipamento de esquadrinhamento mais sofisticado. Eu não precisava tirar meu computador, laptop de minha mala e nem sacá-lo de sua maleta para exame, da maneira que me obrigavam a fazer no meu próprio país. Mesmo as gôndolas de bagagem lá fora eram mais avançadas tecnologicamente. Eu começava a pensar que os Estados Unidos estavam ficando atrasados devido à inabilidade de traçar policiais inteligentes e que nosso país era dirigido por favoritismo e corrupção corporativa. Escolhi ver cada um desses tropeços como apenas mais uma oportunidade de perdão, ou abreviadamente AMUODP. E eu, conforme previsto, fui bem-sucedido. Mas isso significa que algo não deva ser feito a respeito da inaptidão do meu país? E, se necessário, fazer o quê? Quão dispostos estariam os americanos a tomar uma atitude numa eleição nacional, exceto dar uma resposta ao medo? Nada mais precisei fazer que dar uma rápida vista de olhos no noticiário da internet, para constatar que a maioria de meus compatriotas estava sendo manipulada por peritos que pretendiam fazer todo o possível para tirar proveito da tragédia de 11 de setembro em seu próprio benefício. Na maior parte, entretanto, viajar foi animado para mim, e a energia que me passaram as pessoas que assistiram meus workshops algumas vezes me deixavam sentindo melhor no final ao longo do dia, mais do que no início. Minha experiência foi de que algo estava de fato sendo expresso por meu intermédio, e ocasionalmente a informação fluía tão suave que era como se eu estivesse fora de meu tempo, vendo-me dar o workshop e que não era eu exatamente quem o realizava. As pessoas muitas vezes me diriam ter visto luzes de diferentes formas e cores ao meu redor, e por vezes alguém diria ter visto o meu rosto mudado, tornando-me subitamente mais jovem. Houve momentos durante o dia em que falei com muitas das pessoas que vieram e uma experiência comum que me relataram era de sentirem gratidão, tanto pelo evento do dia como pelo livro. Isso me fez muito feliz por ter sido guiado a viajar. Se eu não houvesse saído estrada fora, jamais eu saberia o quanto um curso em milagres e o desaparecimento do universo significavam para as pessoas. Mesmo quando alguém escreve a você um e-mail amigável, você não consegue ver a expressão em seu rosto ou sentir a ênfase do tom de sua voz.
Pessoalmente, sua emoção ao vivo mostra isso muito mais claramente e mais calorosamente. Eu aguardava mais do que jamais encontrar-me com Artem e Porchat em sua esperada próxima visita no final de agosto. Como sempre, quando chegavam, eles não desperdiçavam nenhum tempo para começar. Artem. Você queria falar, antes de tudo, a respeito do filme A Paixão de Cristo. A grande parte do tempo, Jesus no filme, ou Jota, como continuaremos a chamá-lo. No filme, a grande parte do tempo, Jota foi retratado como uma figura sofredora, tomada de angústia. Isso não era como ele em pessoa se sentia e nos fazia sentir que fosse de forma alguma. Ele era uma figura em paz, que nos transmitia essa paz que sentia de sorriso gentil, sempre. Seus olhos eram límpidos e seu olhar amoroso. Não havia medo nele, porque ele sabia, com certeza, que nada havia a temer. Sabia que nada do que o mundo conseguisse fazer a ele conseguiria afetá-lo. Ele não era um corpo e sabia disso. Ele nem se considerava a si mesmo especial. Ele não era a paixão, ele era um símbolo da compaixão. Porchat, você viu o filme, como se sentiu a respeito do filme? Gary responde. Bem, eu cheguei lá e havia pessoas em longa fila, dando volta no quarteirão. Elas estavam realmente inflamadas. Era como se fosse a segunda vinda ou coisa parecida. A segunda vinda de que não descobri senão depois que entrei. Foi um filme sanguinolento, horrífico. Estar ali sentado foi uma tortura, mas sem proveito algum. Eles de fato mostraram o corpo de Jota sendo rasgado. Mesmo no início do filme, Jota atua como um cara tipicamente amedrontado. Ele está bravo. Ele pisa numa cobra e a mata porque supostamente Satã está na cobra, e nada há em todo o filme que sugira o tipo de homem a respeito do qual Artem acaba de falar. Sabe o que mais? Logo no início do filme, Judas chega junto a Jota no jardim e o beija, e aí fazem Jota pronunciar aquela famosa frase da Bíblia. Judas, com um beijo, traz de trair o filho do homem. Imediatamente me lembrei daquela sensação do curso chamada A Mensagem da Crucificação, onde Jota ensina qual é a mensagem verdadeira da crucificação, em oposição à concognação literária produzida depois pela religião organizada, e a um ponto dessa sessão ele diz: "E eu a tomo aqui, e a leio agora, para não estragá-la toda." Ele declara: "Eu não poderia ter dito, com um beijo traz o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação como eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para mostrar que a condenação é impossível?" O sem livro-texto. E Gary continua. Ao longo de todo o filme, o corpo de Jota é tornado muito especial. A pressuposição é de que ele tem de ser sacrificado para expiar pelos pecados das outras pessoas. Mas a citação de Isaías que você me deu demonstra que essa ideia já era mais antiga que as montanhas, e a religião que veio mais tarde apenas a superpôs em Jota. Nenhuma atenção é alguma vez dada ao fato de que toda a premissa nos dá um Deus que é igual à humanidade, em outras palavras, insano. O filme, como a religião que ele trata, exalta e glorifica o sofrimento e o sacrifício. E as pessoas estavam trazendo seus filhos de 9 e 10 anos para ver essa coisa. E quando saíam do cinema, você conseguia ver a expressão em seu rosto, como se dissessem a seus filhos: "Pois é, viram bem? Vocês veem o que Jesus fez por nós? Vocês veem como ele sofreu e o sacrificou por vocês? Vocês, seus porcarias, cheios de culpa, agora o que vocês vão fazer por ele? Vocês vão ser cristãos, certo?" Artem. Sim, e com isso aí, você tem a feitura de uma religião muito bem sucedida. Porque se você quer ter pessoas arregaçando as mangas e fazendo algo neste mundo, incluindo crianças impressionáveis, faça com que se sintam culpadas. Você conseguiria fazê-las acreditar em Papai Noel até os 30 anos se você encontrasse uma maneira de usar a culpa e ninguém lhes contou nada melhor. E nesse caso, ninguém está lhes contando nada melhor.
Toda coisa também torna o corpo muito real, e a destruição dele fica sendo então algo muito importante. Gary: mas se a mente inocente não consegue sofrer, como diz o curso, a mente sem culpa não pode sofrer, o sem livro-texto, então não importaria o que tivessem feito a Jesus. Ele não reagiu ao que fizeram a ele, e nem sentido tem toda aquela dor que o filme o exibe sofrendo o tempo todo. Puxa, sim, e isso é muito importante. Essa é outra ideia definitiva do curso. A mente inocente não consegue sofrer. Ela, numa golfada de vento, põe no chão toda a ideia de glorificar o sacrifício na fonte, porque, como já lhe contamos antes, a dor não é um processo físico, é um processo mental. Então, você não conseguiria sentir nenhuma dor. Isso muda a mensagem da crucificação, da ideia de exaltar e adorar o sofrimento e o sacrifício, para uma demonstração de que se você fosse curado, então seria impossível a você sentir qualquer dor ou sofrimento. Mas o sofrimento, como as pessoas acreditam que J sofreu, é um apanágio da religião, com a qual ele nada tinha a ver, mas que foi fundado em seu nome. Pois é, eles têm a crucificação, diz Gary. Sim, continua Artem, mas a real mensagem de J é o oposto de fazer o corpo real. De fato, se você quer ser como J, então, no final, você quer experienciar que o corpo é insignificante. Em lugar de acreditar no corpo, você quer chegar ao ponto no qual você já não consegue mais crer nele. Gary: eu ainda não consigo acreditar que os Sox venderam Nomar. Artem: um pré-requisito para não acreditar no corpo é um entendimento do sonho e do lugar do corpo nele. Vou dar a você algumas citações do curso e depois quero que você faça um pouco de leitura para mim. Primeiro falamos a respeito de como a falsa crença de que o sofrimento do corpo, uma ideia que agora você entende, é causada pela mente inconsciente, poderia ter alguma coisa com J. Em relação a isso, ouça o que ele diz na seção do curso chamada A Ponte para o Mundo Real. Fica contente por teres escapado à caricatura de salvação que o ego te ofereceu, e não olhes para trás com saudade do travesti grotesco que ele fez teus relacionamentos. Agora ninguém precisa sofrer, pois chegaste longe demais para ceder à ilusão da beleza e da santidade, da culpa. Só os totalmente insanos poderiam olhar para a morte e o sofrimento, a doença e o desespero e vê-los dessa forma. O 100, livro-texto. O Divino Espírito Santo fará um excelente negócio com você se o aceitares com J, como J afirma, aqui na seção Os Obstáculos da Paz. A tua pequena parte é apenas dar ao Divino Espírito Santo toda a ideia de sacrifício e aceitar a paz que ele te dá em seu lugar, sem os limites que iriam deter a sua extensão, e assim limitariam a tua consciência dela. O 100, livro-texto. Ele prossegue dizendo na mesma seção: por que deveria o corpo ser alguma coisa para ti? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso. E com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele te transmite os sentimentos que queres. Como qualquer veículo de comunicação, o corpo recebe e envia as mensagens que lhe são dadas. Não tem nenhum sentimento por elas. Todo o sentimento que nelas está investido é dado pelo remetente e pelo destinatário. Tanto o ego como o Divino Espírito Santo reconhecem isso, e ambos reconhecem também que aqui o remetente e o destinatário são os mesmos. O Divino Espírito Santo te diz isso com alegria. O ego o esconde de ti, pois quer manter-te inconsciente disso. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo? O 100, livro-texto. Gary: acho que ter essa convicção de que é você que está fazendo isso a si mesmo seja muito importante, porque quando você se lembra dela, então você passa a não querer se machucar. E quanto mais você acreditar nisso, mais você se treina em se tornar capaz de se lembrar disso, em situações corriqueiras, até do dia a dia. Artem: exatamente. E uma vez você comece a questionar suas antigas crenças, algumas coisas interessantes conseguem acontecer,
como as que você ouviu de alguns leitores de seus livros. Nota: algumas vezes ouvi de leitores relatos de que estavam experienciando sintomas de vertigem durante ou depois da leitura de O Desaparecimento do Universo. Um amigo meu, o reverendo Doug Lee, deu uma aula sobre o livro e me disse que vários de seus estudantes relataram a mesma coisa. Isso me lembrou do que se passava comigo anos atrás quando eu fazia o livro de exercícios do curso. Houve várias vezes em que despertei pela manhã, olhei para cima e vi que o teto estava girando em círculos. Eu não me senti mal ou nauseado, mas ver o teto rodando desse jeito, isso foi estarrecedor. Isso não durou mais do que algumas semanas e jamais interferiu com minha capacidade de funcionar. Quando mais tarde ouvi o relato de coisas semelhantes ocorrendo às pessoas enquanto liam o desaparecimento, eu pensei que isso era bem legal. Gary. Terminando a nota, Gary continua. Sim, você quer dizer vertigem. Ouvindo a respeito disso, me fez sentir que o livro deve realmente ter algo, se estava causando reações semelhantes em pessoas, como o curso fez comigo. Seria para entender que esses sintomas se conectam ao questionamento do sistema de pensamento do ego, no qual toda a nossa vida terrena se baseou? Sim, responde Artem. Curiosamente, há outra citação do curso de uma sessão da qual acabei de ler, A Ponte para o Mundo Real, que se refere ao mesmo tema. Você não estabeleceu a conexão antes, mas você a fará agora. Aqui, J fala a respeito do processo de cruzar a ponte de sua experiência antiga de viver no ego para passar a viver no mundo real, com o Divino Espírito Santo. A ponte em si mesma nada mais é que uma transição, na perspectiva da realidade. Desse lado, tudo o que vês é grosseiramente distorcido e completamente fora de perspectiva. O que é pequeno, insignificante e engrandecido, e o que é forte e poderoso reduzido à pequenez. Na transição, há um período de confusão, no qual um sentimento de desorientação de fato pode ocorrer. Mas não tenhas medo, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu apego ao quadro de diferenças distorcido que aparentava manter o teu mundo no lugar. O 100 livro-texto. Gary. Isso é tudo? Isso unicamente significa que eu tenho estado a fim de deixar ir o que apenas aparentava manter meu mundo inteiriço? Que inferno, eu não preciso de coisa alguma para manter meu mundo inteiriço. Artem, o Divino Espírito Santo é tudo o que você precisa. Daí você consegue deixar ir o mundo que você pensou ser seu e trocá-lo pelo mundo real. Gary, penso que sei o que seja o mundo real, mas você pode rever isso para mim? Artem, uma citação sucinta, irmão, é isto. O mundo real é o símbolo de que o sonho de pecado e de culpa terminou, e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O 100 livro-texto. Gary. Essa deve ter sido a condição na qual, no percurso final, J se encontrava, certo? Sim, responde Artem. E sua mensagem era tão clara quanto conseguia ser. Ele nunca transigiu a respeito dela, e nem deve você aceitar a transigência quanto a ela. Se você ceder 1 milímetro ao ego, ele tomará 1 quilômetro. É por isso que estamos felizes em ver que você se fixa ao curso e não muda a mensagem. Você tem respeito pelo material. Isso é excelente, porque uma das razões de aparecermos para você é para ajudar a defender a mensagem de J de ser distorcida, da forma que foi há 2000 anos atrás, sem um número suficiente de pessoas fosse alterar o sentido do ensinamento, ou mesmo se as palavras em si mesmas. Então, depois de 1 século ou 2, você nem ao menos seria capaz de reconhecer o curso. Gary. Sim, mas você já deve saber que a mensagem se perde outra vez, será? Artem. Nós dissemos antes que não iríamos dizer-lhe muito a respeito do futuro por muitas razões. O que você deseja fazer é apenas cuidar dela agora. Gary. Bem, no tema da mensagem ser distorcida, vendo a paixão, me lembrou aquela série de livros que anda por aí, a série Left Behind. Tive um tempinho extra no aeroporto e entrei numa das livrarias. E estava vendo um dos livros recentes da série. Ele é baseado no livro do Apocalipse, Revelação.
Tenho um amigo na Flórida que ama essas coisas. Acho que essa série de livros já vendeu cerca de 60 milhões de cópias. De qualquer forma, o livro do Apocalipse, que parece ter sido escrito por alguém drogado ou coisa parecida, tem J retornando ao corpo e incitando a guerra contra os não seguidores. E na série Left Behind, o narrador conta o mito dessa guerra que contrapõe as forças do bem contra o mal. O livro recente que eu lia tinha J levantando uma de suas mãos e esse grande abismo se abre e engole todos os não-crentes, e eles são tragados, morrendo aos gritos. Em outro trecho, J apenas fala e os companheiros do inimigo são partidos ao meio. Os crentes têm de se mover com cuidado para evitar se chocar com corpos dilacerados e lancetados de homens e mulheres e mesmo os cavalos. Creio que não deviam ser cavalos cristãos. Sobre o olhar dos cristãos, a carne dos caras maus se dissolve, seus olhos se derretem e suas línguas se desintegram. É uma cena danada. Parece a mim que o que fizeram aqui é tomar J, o príncipe da paz, e fazer dele seu próprio matador contratado. Agora ele está matando seus inimigos por eles. Há um sutil racismo envolvido nisso tudo. Também porque os não-crentes, que você também pode chamar de infiéis, estão recentemente sendo colocados no contexto de guerra ao terror. É a mesma e clássica projeção da culpa inconsciente. Nós temos Deus, eles não o têm. Por isso eles merecem morrer. Bem, sinto muito, mas não vejo nenhuma diferença entre esse tipo de fundamentalismo insano e o fundamentalismo que voou esses aviões contra o World Trade Center em Nova York na manhã de 11 de setembro de 2001. É a mesma coisa, numa embalagem nova, diferente. E o sistema de pensamento do ego, egolatria, rola solto. Tudo que conseguirá é levar a mais tragédia. E isso é exatamente o oposto de tudo que J era e ensina. Alguém tem de estar disposto a se pôr de pé e dizer que o suficiente é o suficiente. Não porque o mundo tenha de mudar, mas para encorajar as pessoas a mudar suas cabeças e escolher de uma vez por todas o perdão. Então, por que você não se põe de pé e diz isso? Pergunta Artei. Eu sei, responde Gary. Levou um tempo para eu me dar conta disso, mas consigo ver que uma das razões que vocês me escolheram foi porque eu nada tinha a perder. Eu conseguiria entregar sua mensagem e não me importar com o que as pessoas pensassem, dissessem ou fizessem a respeito. Com nada a perder, se alguém não me respeita, e daí? Muito bem, querido irmão, diz Purchá. Siga pondo tudo para fora. Não se importe com o que as pessoas digam. Dr. George Grodka uma vez disse: respeito é tão duro de renunciar quanto a vaidade. Apenas seja você mesmo e diga a mensagem. Quanto aos resultados, tudo se passa da forma que deve se passar, de qualquer maneira. Se algo não tem de acontecer, você ou quem quer que seja jamais será capaz de fazer com que aconteça. E se algo tem de acontecer, então não há coisa ou pessoa alguma no mundo que consiga impedi-lo. Então, por que apenas não ser verdadeiro em relação à verdade do Divino Espírito Santo e deixar o resto cuidar de si mesmo? Quanto à política agora, você sabe para que ela serve. Se você usá-la para o perdão, seu progresso está assegurado. Gary: sim, eu derrapo um pouco algumas vezes, mas sempre acabo me lembrando da verdade. Conheço alguns ativistas da paz que odeiam pessoas. Eles estão por aí protestando contra a guerra, que é legal, mas o que querem mesmo fazer é apanhar seus oponentes políticos, a quem odeiam, ou os porcos ambiciosos das corporações que eles pensam estar explorando todo mundo. Mas esses líderes corporativos são apenas pessoas, como todos os demais. Sim, talvez tenham o vício do dinheiro, mas no ego quase todo mundo está, compulsivamente, atrás de algo. A coisa interessante para mim é, se você está contra a guerra, pensando a respeito do quanto você se opõe a seus oponentes políticos, então você está fazendo guerra, tendo convidado o ego como seu professor. Mas você poderia fazer exatamente o mesmo, convidando o Divino Espírito Santo como seu professor, e isso seria uma experiência totalmente diferente. Dessa perspectiva, não se trata de apanhar seus oponentes políticos ou expressar seu ultraje diante dos poderes constituídos. Assim, você está protestando contra a guerra, como uma expressão do que você é, que é amor, com a ideia de ter um mundo mais amoroso. Essa é uma postura completamente diferente da qual partir. Então, não é o que você faz que importa. De ambas as formas, você poderia estar na rua protestando. Ninguém seria mais capaz de dizer o que se passa em sua mente
Mas para você, isso agora se trata de amor. No que você faz, não é a forma que importa, é o conteúdo. Porchat. Ei, peraí, quem é o professor aqui? Risos, estou só brincando. Você está certo, Gary, não é o que você faz, é com quem você faz que importa, o ego ou o Divino Espírito Santo, que determinam o conteúdo do que você faz. Cada escolha leva a uma experiência completamente diferente. As pessoas podem pensar que conseguem julgar os outros pelo que fazem, mas esse não é sempre o caso. Alguém pode ter um encargo pelo qual faz coisas que possam parecer espirituais para o mundo. Mas mesmo assim, qualquer encargo pode ser espiritual se você escolhe o Divino Espírito Santo para guiar você. Então, nenhum encargo é mais espiritual que qualquer outro. O que determina isso é com quem você o faz. Agora, mesmo que o que você faça não seja o foco, nós também destacamos que o que você faz é um resultado do que você pensa. Então, algumas vezes você pode dizer muita coisa a respeito de pessoas, pela maneira que elas atuam. Por exemplo, se alguém está bravo com frequência e diz coisas rudes aos outros a toda hora, o que você acha que isso revela a respeito deles? Gary. Bem, eles provavelmente se odeiam. Sim, continua Porchat. Como você trata outras pessoas é uma indicação bem boa de como você se sente a respeito de si mesmo. Se você olha para elas com hostilidade, você está revelando que você tem uma mente em conflito. Se você olha para elas com bondade, isso é um sintoma de uma mente que está em paz. Não apenas isso, mas isso determinará e reforçará como você se sente a respeito de si mesmo. Isso é um ciclo tanto pacífico quanto como selvagem. É verdade que há pessoas que são muito boas para os outros, mas não necessariamente se sentem bem a respeito de si próprios, no entanto, usualmente, estão próximas de uma revelação. Se expressam amor, isso é um símbolo de que estão no trilho certo, e eles apenas precisam de uma pequena ajuda para entender a escolha disponível para eles. Uma vez escolham, então é mais provável que escolham sua força, o Divino Espírito Santo neles, em vez de sua própria fraqueza, que é o ego. Gary. Houve grandes figuras do Dalai Lama a quem Wapnick enfatizaram a importância de ser bom. Agora eu entendo o que querem dizer. Se como você olha as pessoas diz muito como você se sente interiormente, nesse instante agora, e também determina como você se sentirá a seu próprio respeito no futuro, você realmente está fazendo um favor a você mesmo em ser bom e compassivo agora. Porchat. Muito verdade. Aliás, nossos cumprimentos a você, a como você trata as pessoas quando você está na estrada. Muitos professores, sob pressão da viagem e dos programas, acabam avaliando a pressão que acumulam em si sobre os outros. Até aqui você ganhou um a mais por sua forma de interagir com todas essas pessoas que você encontra pessoalmente. Você encarna e representa o curso em tudo o que ele ensina. Gary responde: errei, obrigado, fico contente com isso. Mas isso é fácil, eu amo esses caras. E você sabe o que você disse a respeito de que nenhum serviço é realmente mais espiritual que qualquer outro, isso está correto. Quero dizer, tive pessoas vindo a mim e me perguntam: como é possível os mestres ascensos terem aparecido a você? Por que você? E eu lhes respondo depressinha, que, primeiro de tudo, como eles garantem que, numa vida passada, eles não foram uma das crianças que viram a Virgem Maria em Lourdes, ou em Fátima, ou talvez viram anjos ou outras manifestações. Acho que todos nós detemos os mesmos tipos de dons, mas não os usamos todos ao mesmo tempo, na mesma encarnação, na ilusão. É por isso que o Manual para Professores diz: ninguém tem qualquer poder que não seja disponível para todos. O Sem Manual dos Professores. Eu costumava pensar que seria realmente legal se eu conseguisse ser um líder espiritual. Você sabe, ir por aí pondo a mão nas pessoas, curando-as e coisas assim. Eu pensei que isso seria o máximo, mas acho que esse não é um dom para mim, nesta existência. Se eu tentar curar alguém, já terei sorte se eles não morrerem. O ponto é que acho que isso apenas não é um dom meu, nesta rodada, mas sei que já fui um grande curador noutra existência. Todas as pessoas numa encarnação estão em algum ponto. E quanto a ver mestres ascensos, isso é exatamente o que está destinado a mim nesta rodada, e outros fazem ou fizeram isso em alguma outra encarnação deles.
Seria um tanto tolo ter bilhões de pessoas, todas elas tratando com mestres ascensos na mesma encarnação. Então ninguém estaria usando os demais dons. Uma coisa que digo às pessoas, e isso as surpreende, e não quero ofender ninguém com isso, é ver que estar e conversar com vocês dois não é a experiência espiritual máxima para mim. A maior experiência que alguma vez tive é a que o curso chama de revelação, a comunicação direta ou união com Deus. Isso ganha longe de qualquer outra coisa no mundo da percepção. Porchá. Nenhuma ofensa reconhecida, irmão. J diz no curso que, mesmo que a reverência seja uma resposta apropriada à revelação, porque você está tendo uma experiência direta com Deus, ele também diz: iguais não devem se reverenciar uns aos outros, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. O Sem livro-texto. Então, não apenas você não deve nos tratar como especiais, nem nos reverenciar, você não deve pensar de J como sendo alguma coisa especial ou reverenciá-lo também. Gary. Impressionante. Desculpe. Então, eu digo às pessoas que revelação, aquela experiência da sua unidade com Deus, é a coisa que eles deveriam estar buscando, porque isso é uma experiência de realidade, enquanto que ver vocês, por mais formidável que seja, é para lá de formidável. E é para lá de formidável é algo que acontece no reino da percepção dos 5 sentidos, satisfazendo os sentidos, o corpo, mais do que outra coisa. Por mais espiritualizados que sejam nossos temas, e são, o grande comprazido continua sendo o ego. E é preciso dizer que, depois da revelação, tudo no mundo fica sendo como um sonho disparatado, sem paralelo com a realidade. Mas isso não significa que você não consiga se divertir e achar graça nas coisas do sonho, enquanto aparentemente esteja aqui. Quando vou ao cinema, eu sei que o que eu vejo no filme não é real, mas isso não me impede de apreciá-lo ou até mesmo ter prazer em assisti-lo. E isso é como o mundo se parece. De fato, eu diria que se você tem menos culpa e consciente em sua mente, pela prática do perdão, você consegue apreciar mais o mundo em todo o seu espetáculo. Quero dizer que hoje amo mais ouvir música do que jamais gostei. Então não se trata de abrir mão da bela arte e do pôr do sol romântico. Penso que se você entra em contato com sua inocência, tudo é mais apreciado, porque você está experimentando tudo com menos culpa e, por fim, sem nenhuma culpa. Como acontece com o sexo. Se você não tivesse nenhuma culpa em sua mente, você não apreciaria mais o sexo? Acho que isso é uma questão retórica, responde Porchat. Gary continua. Isso é enquanto Artem esteja aqui. Incidentalmente, as pessoas em meus workshops ficam também surpresas de encontrarem que entre uma e outra visita de vocês, quando eu falo com o Divino Espírito Santo, é realmente em J que eu penso e não em vocês. Ele para mim sempre foi a representação do Divino Espírito Santo. E eu sempre senti que conseguiria falar com ele e que ele me ajudaria. Vocês não se importam com isso, se importam? Sei que quando ouço a voz do Divino Espírito Santo são sempre vocês. Porchat, como já disse, não somos especiais. Então, o que melhor atenda você entre uma visita e outra é tudo o que importa. Sabemos que você pensa em nós e sabe que estamos sempre com você, bem como está J. Gary. Não fique toda melosa comigo agora, mas se somos todos um, isso não importa realmente, não é? Outra coisa. Estive pensando sobre aquela história do trabalho espiritual. Digamos, por exemplo, alguém é contador e acontece que eles não acham que tenham quaisquer dons espirituais particulares nesta experiência. Não estou afirmando que contadores não os tenham, mas digamos que, especificamente, este não achava que eles os tivessem. Bem, se eles entregassem sua capacidade em contabilidade ao Divino Espírito Santo e só a usassem sobre sua direção, isso não a tornaria um dom espiritual? Então podemos definir, não importa qual seja ele, dom espiritual é algo que você entrega ao Divino Espírito Santo, usado sob sua direção, ele é espiritual por definição? E quem sabe, além de manter seu emprego diário, talvez você encontre uma organização espiritual ou individual que poderia aproveitar a sua ajuda? E agora seu dom está ajudando pessoas a difundir a verdade. O que poderia ser melhor que isso? Muito bonito, irmão, diz Artem. Você pode generalizar isso para qualquer trabalho, talvez para alguns. O Divino Espírito Santo
Queira que usem seu trabalho para a prática do perdão. Se eles usarem assim, então é um trabalho espiritual, não importa que atividade seja. Gary: Ei, vocês me disseram que desta vez iríamos falar a respeito de morte. Eu estive esperando tanto por isso. Tudo bem, sabidão, continua Artem. Vamos entrar nisso logo logo, mas é essencial para você entender e também como resultado de seu perdão efetivamente experienciar antes a natureza onírica deste mundo. Então já está na hora de você ler um pouco para nós. Vá à página 628 do livro-texto de um curso em milagres. Deixe-me ver aqui. O Herói do Sonho? Não tenho lido isso já há algum tempo. Sim, quero que você leia isso de novo pelo menos 5 vezes nos próximos 2 meses, diz Artem. 5 vezes ele tem de ser bom. Artem continua. Ele é melhor que bom. Ele é a verdade. Só vou querer que agora você leia os 4 primeiros parágrafos. Depois leia para você todas as 4 páginas a cada 2 semanas ou quase isso, num total de 5 vezes. Pense bem a respeito das ideias da leitura e considere o que elas significam em relação ao que você vê em sua vida de todo o dia. Mas agora leia esses 4 primeiros parágrafos para nós. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele, e nem ele existe sem o sonho no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança é a sua preocupação principal. O seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir uma das outras. O sonhar do mundo toma muitas formas porque o corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido, que possa chamar de suas. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele, mas em algumas fases do sonho ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo jamais teve. O herói desse sonho nunca vai mudar e nem o seu propósito, embora o sonho, propriamente dito, tome muitas formas e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos em que seu herói se encontra. O sonho tem apenas um propósito, ensinado de muitas formas. Essa única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez, e ainda mais uma vez, que ele é causa e não efeito, e tu és o seu efeito e não podes ser a sua causa. Assim tu não és o sonhador, mas o sonho. E assim vagas em vão, entras e sais de lugares e acontecimentos que ele inventa. Que isso é tudo o que o corpo faz é verdade, pois ele não é senão uma figura em um sonho. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as veja como reais? No instante em que ele as vê como são, elas não têm mais efeito sobre ele, porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos pelo fato de as causar e fazer com que parecessem reais. Quão disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve. O 100, livro-texto. Espere, eu deveria parar. Isso é tão profundo que eu queria continuar indo em frente. Artem.
Você continuará, mas isso já está perfeito, irmão. J continua e fala a respeito de como o sonho foi feito. Tenha certeza de ler toda essa sessão mais tarde 5 vezes, repetindo a leitura 5 vezes. Você irá entrando num nível cada vez mais profundo, e a você jamais será dada uma descrição mais espantosa, tanto no caminho de entrada no sonho como o caminho de saída dele. Perto do fim dessa sessão, ele diz: quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. O 100, livro-texto. Livre da minha culpa ou livre do mundo? Livre de uma, você não tem mais necessidade da outra, responde Artem. Sua culpa, que agora é inconsciente, é a razão da presença do mundo diante de você. Seu encargo é desfazê-la. É assim que o ciclo repetitivo de nascimento e morte é rompido. Falando em morte, diz Purchá. Gary, você deveria ter recebido um rufar de tambores antes do que acaba de dizer. Purchá continua. Falando em morte, o que eu ia dizer era que estaremos entrando nesse assunto em 1 minuto. Mas primeiro lembre-se de quanto mais você perdoa, menos você se deixa levar pelos truques do ego. Como diz J, mais adiante no curso, a respeito dos professores de Deus, eles observam as figuras dos sonhos ir e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que vem. Reconhecem que contemplar uma figura de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la saudável e bonita. O Sem Manual dos Professores. Então, corpos doentes ou saudáveis são todos a mesma coisa, porque nenhum deles é verdadeiro. E não há, da mesma forma, realmente nenhuma diferença entre doença e morte. Elas apenas são níveis diferentes da ilusão do pensamento de separação de Deus. Gary, então a única diferença entre um sulco e uma sepultura é a fundura? Sim, senhor humorista, continua Purchá. E a própria profundidade é também, por sua vez, uma ilusão. Aquela última citação feita foi do Manual para Professores, e essa próxima citação é do texto. Queremos mostrar a você que o curso está dizendo a mesma coisa em todo lugar que seja lido, do texto ao livro de exercícios e ao longo do manual e da explicação de termos dentro do manual. O curso é ensinado puramente não dualista. Ele é consistente. E se isso é verdade, e certamente é, então isso significa que há apenas um único meio autêntico de interpretá-lo. No texto J diz: as aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada, e podes fazer uma simples escolha que te colocará para sempre muito além do engano. O 100, livro-texto. Essa simples escolha é o perdão, aplicado sempre e da mesma forma, em tudo, até e inclusive à morte. Considere estas palavras do livro de exercícios. Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode ser aplicado então segundo a direção da mente. Mas, para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem de ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. Esclarecimento de textos, o 100. E ele diz no início do parágrafo seguinte: a morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. Mais adiante, naquela mesma lição do livro de exercícios, J diz: o que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. E um pouco mais adiante ainda: a sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é, mas a mente é a mente, desperta ou adormecida. E aqui está mais uma citação a respeito da mente, daquela mesma lição. Quando uma mente opta por ser o que não é, e por assumir um papel alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar ou uma condição falsa que não esteja dentro de sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi.
O 100, livro de exercícios. Gary: então isso realmente é tudo apenas um sonho, e eu acho que quando desfizermos o ego e despertarmos, nós experienciaremos que nunca, realmente jamais e nem em tempo algum, saímos de casa. Daí então, quando o corpo é posto de lado pela última vez e não há mais necessidade de retornar, a experiência de ser um com Deus retorna, como nossa realidade permanente para jamais ser interrompida. E do que há, irmão? Continua Artem. Não importa se você esteja sonhando que esteja vivo ou sonhando que esteja morto. Nenhum dos dois é verdade, é tudo sonho. Mas lembre-se, dormir é dormir, despertar é acordar por completo. Isso está dito no curso. O recuo para a morte não é o fim do conflito. Livro-texto 100. Então não há nenhuma saída fácil. Você tem que fazer seu trabalho de perdão ou então se manterá sonhando que retorna, até que termine suas lições e desperte de vez, diz Gary. Artem continua. Sim, estamos nos aproximando do final desta nossa visita e queremos completar nossa conversa a respeito de morte. Deve ficar claro o seguinte: a morte não é mais real do que a vida no corpo. Nenhuma das duas é verdade. Vida real é total e permanente. Disso diz o curso. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem pode continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso, nem restabelece qualquer terreno para a confiança. Manual dos Professores, o 100. Gary: então, o que algumas pessoas pensam ser sua alma, que segue em frente por aí, atrás da morte, é realmente uma mente separada e ilusória. Artem: essa é uma observação brilhante e bem budista. O espírito real é íntegro e permanente. Essa é a sua realidade mortal. Então não importa o que aparenta estar ocorrendo. Morte e a vida no entremeio, inclusive a verdade, é que há apenas duas coisas entre as quais escolher: sua realidade com Deus ou qualquer coisa que é sempre ilusão ou coisa nenhuma. Agora, tudo o que você tem de fazer é usar a mente para escolher entre Deus e qualquer outra coisa, ou seja, nada. Purchá: você foi bondoso o suficiente para ler para nós e agora, antes de partirmos, seremos também bons o suficiente para recitar algo para você, que J diz a respeito da morte. Eu começarei e Artem se unirá à récita. Isso serve para fixar com firmeza em sua mente a ideia a respeito da escolha que você tem de fazer quando quer que seja que o pensamento de morte com sua cabeça horrenda desponte em sua mente. O herói do sonho sempre terá um fim em sua história, e isso é tudo o que ela é, apenas uma história. Com certeza o herói retornará sob outra forma ou figura, até que você ponha fim à sua crença em formas e figuras. Perdoe, perdoe sempre, o tempo todo, querido irmão, e você não terá mais nenhum uso para o sonho de morte do ego. Expondo-o, vendo-o pelo que ele é e perdoando-o, ficará livre. Ouça o que J diz aqui. A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Colocamos essa questão anteriormente, mas agora temos de considerá-la com mais cuidado. É uma crença fixa e imutável do mundo que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso é considerado como a forma da natureza, não para ser questionado, mas para ser aceito como a lei natural da vida. O cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de um certo modo, em um caminho dado. Tudo é tido como a vontade de Deus e ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. O 100, Manual dos Professores. Artem agora cita. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real, mas Deus não seria amoroso. Manual dos Professores, o 100. Purchá agora é quem faz a citação. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser um temido. Ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para rompê-lo sem pena ou cuidado, talvez hoje. Ou, caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim não conhece o amor, pois negou que a vida é real.
A morte veio a ser o símbolo da vida. Seu mundo é agora um campo de batalha, onde reina a contradição e os postos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. O 100, Manual dos Professores. Agora novamente Artem. A morte é o símbolo do medo de Deus. Seu amor é apagado nessa ideia que o mantém fora da consciência como um escudo erguido para obscurecer o sol. A qualidade sinistra do símbolo basta para mostrar que ele não pode coexistir com Deus. Ele mostra uma imagem do Filho de Deus, na qual ele é posto para descansar, nos braços da devastação, onde os vermes esperam para saudá-lo e para durar um pouco mais através de sua destruição. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição com a mesma certeza. E assim, todas as coisas vivem devido à morte. Devorar é a lei da vida dentro da natureza. Deus é insano e só o medo é real. O 100 Manual dos Professores. Como você consegue ver, J nada escometeia a respeito da verdadeira natureza deste mundo e o que o mundo diria de Deus se ele realmente fosse o responsável por ele. Bonito, diz Gary. Você sabe, provavelmente conseguiria compor uma canção a partir daí, mas seriamente eu componho o quadro. Porchá, eu consigo ver isso, é perturbador, mas verdadeiro. Aquela citação, devorar é a lei da vida, me traz uma ideia. Você nunca foi vegetariano, foi? Nunquinha, responde Gary, mas firmemente creio que há um lugar já reservado a toda criatura de Deus, no prato, usualmente, bem ao lado do purê de batatas. Isso está certo, irmão, continuou Porchá, desde que você não o torne real. Como tudo mais, se ser vegetariano for decisão tomada a partir de um enfoque de amor e como uma expressão de amor, então é algo bonito, útil e importante. Se isso for feito para colocar as outras pessoas em erro ou em inferioridade por não serem vegetarianas, então isso aprisionará a mente. Digo isso porque você encontra agora muitas pessoas que são vegetarianas e entender isso é bom para você, se questionado a respeito, ajudá-las a manter as coisas na perspectiva correta sobre isso. Artem agora. E sobre isso, note, está na hora de você por algum tempo ficar sozinho para pensar a respeito de tudo isso que falamos. Você pode querer também começar a pensar a respeito de um título para o nosso livro. Desta vez, vamos deixar você dar-lhe o nome. Da última vez, naquela nossa primeira visita, Porchá deu a você o título do livro, bem nas últimas 4 sentenças que falou com você, mas você levou anos para encontrá-lo. Desta vez, vamos deixá-lo você escolher. Pode começar a pensar nele. Legal, grato, disse Gary. Porchá. Artem. E lembre-se de sua tarefa de leitura, é importante. Porchá. Vamos dar a você um dito do curso, para você durante os próximos 2 meses, usar e ponderar a respeito, antes de cada vez que você vá entrar no palco para falar. Você está indo bem nesta área com seu perdão. Esse dito ajudará a acelerar você. Aliás, você está no caminho de ter uma grande surpresa antes de retornarmos. Desfrute dela. Algo bom? Adoro boas surpresas. Porchá responde. Você gostará desta. Você saberá ao que estou me referindo quando ela acontecer. Isso irá acontecer nos próximos 2 meses. Veremos você depois de seu retorno do Texas. Fique bem e pense nestas palavras por 1 minuto ou 2 antes de aparecer diante das pessoas ali reunidas para ouvir. Isso transformará a sua experiência. Citação. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse, pois sou real porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. O 100, livro de exercícios. Daí, Artem e Porchá retornaram ao espírito, saindo de meu campo visual, e eu fiquei pensando por horas a respeito de tudo o que havia sido dito. Também fiquei na expectativa da surpresa que Porchá anunciou. Quando ela chegou, tendo sido vagamente avisada, nada perdeu de sua emoção, porque eu continuei sem crer nela.